Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Ouça agora a saudação do culto mensal de agradecimento da sede central do mês de dezembro de 2023. Boa noite, família messiânica. Passaram bem o dia de hoje? Com certeza. Pela manhã tivemos o culto mensal da sede central. Assistiram? Experiência de fé da Patrícia. Aliás, ministra Patrícia. Parabéns, Patrícia. Ela não sabia. O reverendo Massal, que celebrou o culto, ele falou na hora. Chamou ministra Patrícia. Ela levou um susto. O coração está forte, hein, Patrícia? Uma prova de resistência. Parabéns para você. Mas também aproveito para parabenizar todos que fazem aniversário no dia de hoje, muitas alegrias, grandes realizações e grandes aprendizados para cada um. Parabéns. Como foi lido também no culto mensal hoje, pela manhã, o ensinamento força absoluta. Só que hoje, no culto vesperal, é apenas um trecho, a primeira parte, no qual Messima fala que nem é necessário dizer que tudo que existe pela ação da força de Deus. Deus rege tudo. Deus é a energia. Deus é vida. A criação, a transformação e a extinção de tudo é gerado pela força de Deus. Os seres humanos, os animais, até os micróbios, todos existem pela força de Deus, pela essa força absoluta. Isso está em todo local. Então a pessoa fala, puxa, Deus me abandonou? Impossível. Senão você não estava existindo. Não é? Você existe, nós existimos pela força de Deus, pela vontade e a força de Deus. E ele analisa essa força por diversos ângulos. Ele passa a falar sobre a palavra força. Em japonês, força fala tikara, tikara. E ele também diz, Messama, que as palavras, o espírito das palavras, kototama, em japonês fala kototama, e a própria palavra em si, também são criação de Deus, também são criações de Deus. Então também tem um profundo significado. Então, força é tikara. Esse ti quer dizer espírito, sangue. Kara é corpo, matéria. Então, tikara é a união do espírito e da matéria. Aí gera força. Ele também fala da palavra pessoa. Pessoa, em japonês, fala hito. Ri é espírito. To é parado. Então, pessoa, hito, é o espírito parado no corpo. E também um modo de escrever a palavra tikara, que talvez eu fazendo aqui não entendo bem, mas lendo o ensinamento, escrito é mais fácil de entender, porque escreve tikara é um traço vertical, espírito, e horizontal, matéria. E quando termina esse traço horizontal, começa a fazer uma curva, sabe? Dá para enxergar? É só espírito. É vertical e horizontal. Aí começa a fazer uma curva. Então o Messama fala que essa curva simboliza como se estivesse girando. Que é energia, é vida. E então tem um profundo significado a palavra tikara. E amanhã vamos continuar o estudo desse ensinamento. Também ouvimos a experiência de fé da Patrícia Ramos da Silva Santana. Ministra Patrícia, por favor. Ela é do Jorei Center Santo André, da Igreja ABCDM São Paulo. Patrícia, obrigado pela experiência que você relatou. Ela é esposa do Anderson, mãe da Natália, do Nicolas e da Norma. E sogra da Maiara. Maiara e o Nicolas vão casar. Já está bem adiantada a preparação.
Mas ela fala uma coisa assim, muito interessante que eu achei, porque a Patrícia é membro há 30 anos. 30 anos. Então, em 2019, o Anderson estava desempregado. Passava por múltiplos problemas financeiros. E, geralmente, tendo problema financeiro, também começa a haver conflito na família, entre o casal. Estava gerando desentendimentos entre a Patrícia e o Anderson. Em 2020, ele conseguiu um emprego, mas tinha muitas contas a pagar, a situação financeira estava muito difícil. E ela foi conversar com o ministro responsável, o ministro Tiago. Tudo bem, ministro Tiago? Um abraço, hein? E ela falou dos problemas, das purificações que ela estava enfrentando e da sua dificuldade de encaminhar. Já era membro naquela época, há 27 anos, mas tinha dificuldade de encaminhar. Então, o ministro Tiago orientou. Primeira coisa, ela ter firme decisão de encaminhar pessoas ao caminho da salvação, salvar pessoas. E praticar com intensidade o jorei, para ganhar força espiritual. E ela passou, então, a fazer uma prática diária. Todo dia ela fazia oração e o donativo diário, pedindo permissão a Deus e a missão para ser instrumento útil em sua obra. Também, ela intensificou a prática do jorei, ministrando na família, em casa e no Jorei Center, de 10 a 12 joreis diariamente. E lia, durante 1 hora, os escritos divinos. E com essas práticas as coisas foram mudando. Ela parece assim, que a atenção dela, o foco dela, ficou mais centralizado no encaminhamento. Ela ia nas reuniões de jorei, do lar, na casa de pessoas, ela observava pessoas que não eram membros e queria salvar. Ela também teve a ideia de levar panfletos da igreja na bolsa, ou no bolso ou na bolsa, e na rua, andando, no ponto de ônibus, dentro dos ônibus, das conduções, ela via assim alguém meio triste, desanimado, ela abordava, falava da igreja, oferecia o panfleto e oferecia jorei. Certamente, nem todo mundo aceitou, mas muitas pessoas aceitaram. Tanto que, nesses 3 anos, ela já encaminhou mais de 50 pessoas que receberam o Ricari. Que feito admirável, hein, Patrícia? E ela vem dedicando, todo mundo dedica na família dela, o Anderson, o Nicolas, a Natália, a Norma, a Maiara, todos são firmes dedicantes da obra divina. Em 2020, ela teve a permissão de entronizar o altar do lar na sua casa, o altar da luz divina no seu lar. E também houve mudança na parte material da família. O Nicolas arrumou um emprego e até já comprou um apartamento. Ele e a Maiara já têm um apartamento, com preparação para o casamento. A Norma, a Natália também estão trabalhando. O Anderson, esse ano, em abril, ele foi promovido e teve um substancial aumento de salário. Que bom, hein? Realmente, a gente pensando nesse ensinamento, força absoluta, gerou muita força na família, hein? Não é, Patrícia? Fortalecendo a parte espiritual, a matéria também começou a gerar uma força muito grande para a família. Grandes mudanças aconteceram com você. E a maior mudança foi que ela passou na prova de exame de qualificação sacerdotal. Agora é ministra Patrícia. Que coisa bonita, hein? Um abraço para você, para a família. Continue sempre assim, crescendo e com esse foco, sabe? De encaminhar pessoas, de salvar pessoas. Salvando é que nós também somos salvos. E um abraço para todos vocês e também do Jorei Center Santo André, da Igreja ABCDM. E todos que estão participando do culto vesperal tenham uma noite bastante tranquila e que amanhã todos nós possamos acordar bem ligados a Deus e a Meshama, com esse sentimento que a ministra Patrícia nos relatou agora, de salvar pessoas, de encaminhar pessoas. Tá ok? Então, a todos muito obrigado, uma boa noite.